Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, mais um talk show. Só que esse mês, lembrando, é o talk delas, o nosso talk. Tudo bem? A paz do Senhor, pastora Laudelina, irmã Fabiane, ministra local. Para quem está nos assistindo, pastora Laudelina, esposa do pastor Luiz, da nossa igreja Nazareno no Recreio. Irmã Fabiane, ministra local, seminarista, esposa do Marcelo, ministro local também. E a gente está iniciando hoje com nossa conversa, né? Que vai ser uma conversa para edificar a fé de cada um, para edificar você que está em casa. Então não deixe de compartilhar, de dar aquele clique, de comentar, de fazer perguntas, se sinta à vontade. Pastora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho, assim, desse uma breve apresentação para quem está nos assistindo. Muitas pessoas, né, muitos irmãos conhecem a senhora, mas esse testemunho eu creio que vai e a nações, né? A gente pela fé, né? Eu creio que muita gente vai poder ouvir e às vezes a pessoa ainda não conhece a senhora. Então eu queria que a senhora desse uma breve apresentação para quem está nos assistindo. Boa noite a todos. É meu desejo que o testemunho que vamos dar aqui, né, eu e Fabiane, possa estar edificando cada lar, né, cada família que está nos ouvindo nessa noite, né. Eu sou a pastora Laudelina, sou psicóloga clínica também, casada com o pastor Luiz Lima, 37 anos, tenho uma filha casada, meu genro, o Guilherme, um netinho lindo, uma gracinha, um fofo de 4 anos, Benjamin. Verdade. A pastora esqueceu de incluir que ela é escritora, escreveu 2 livros maravilhosos. Conta pra gente, pastora, qual o título dos livros e como que a gente pode adquiri-los, por favor. Quando o milagre não acontece, o que fazer, que é um livro que relata a experiência que a nossa família viveu com a perda da nossa filha, a Renata. E o outro livro é Segredos de Vida de uma Esposa de Pastor. Pode adquirir pela internet, só colocar o nome já vai aparecer os locais onde tem um livro. E qualquer dúvida, irmão, se por acaso não conseguir, chama a gente aqui, tem o nosso site, nosso link, com o endereço, com o telefone da igreja. Por favor, acesse, porque são 2 livros imperdíveis. Imperdíveis, às vezes até para dar um presente, para edificar o testemunho de alguém que esteja passando por isso. Irmã Fabiane, me conta um pouquinho, dá sua breve apresentação, para quem não te conhece. Eu sou casada com o Marcelo, tenho um filho de 11 anos, o Samuel. Estou fazendo seminário, né, o 2º ano, pela misericórdia do Senhor. E trabalho na igreja, trabalho no Ministério Infantil, dou aula na escola dominical. E é isso. Amém. A gente fala tão rapidinho, mas na hora que a gente vai vendo tanta coisa que a gente faz, né? Porque o testemunho, a apresentação é breve, mas são tantas coisas, né? Mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Irmãos, hoje a gente está falando aqui, né, com alegria, graças a Deus, como a gente está dizendo. Pastora Laudelina e Fabi passaram ambas por um testemunho muito forte, que foi o testemunho de uma perda, a perda da filha da pastora Laudelina, que é a Renatinha, né? Eu não tive o privilégio de conhecê-la, mas eu sei que a Renata foi muito querida, né? Muito amada. E hoje a gente está falando sobre perda, irmão. Como conseguir, né, ser coberta pelo Espírito Santo para poder passar por essa situação. Fabiane também teve uma situação de perda, a perda da Rafaela, um nenenzinho que estava ainda se formando no ventre, né? Mas já era amada, já era querida. E a gente queria poder falar um pouquinho para vocês como passar por isso, qual a importância do Espírito Santo, qual a importância do Senhor, a importância da palavra que nos edifica. Então eu queria primeiro passar para a pastora Laudelina, queria que a senhora pudesse contar um pouquinho dessa experiência e poder passar um pouquinho para os irmãos. Sim. No ano de 97, né, a nossa filha caçula, Renata, ela começou a passar mal, foi justamente no período da Páscoa, e com vômitos, muitos vômitos. Eu até pensei na época que era por comer muito chocolate, e aí levamos ao médico e a doutora passou uma ressonância e foi constatado um tumor no cérebro. E ali nós iniciamos o tratamento durante 4 anos, né?
receber esse diagnóstico foi catastrófico, porque nós nunca imaginávamos, né, Renata, menina linda, com cabelão, né, ter que fazer o tratamento para combater o câncer e toda a perda do cabelo. Foi um período muito difícil, o tratamento é muito rigoroso, um tratamento agressivo. Então, veio ela passar todo esse processo, ter que colocar válvula no cérebro. Então, foram 4 anos praticamente que eu morei no Hospital do Câncer, né, durante 4 anos. Então, foram muitos momentos difíceis, mas nós conseguimos, assim, ultrapassar. Conforme for a entrevista, eu vou estar podendo falar um pouco mais desse período também que nós passamos. Sim. Fabi, me conta um pouquinho. Como é que foi essa situação também da perda, né? Lidar com isso e continuar confiando no Senhor, se mantendo no Senhor, né? Como a palavra diz, irmãos, quem está na videira, a gente se mantém no Senhor. A gente continua caminhando no Senhor. Porque às vezes irmão, é fácil. Se manter é que é difícil. E eu estou hoje com 2 mulheres. Assim, quem não conhece, e vai ter um dia a honra de conhecer 2 mulheres que são fortes no Senhor. E hoje estão podendo contar um pouquinho isso, porque se mantevem no Senhor. Tem a alegria da salvação. São pessoas incríveis. A gente conversa sempre com um semblante alegre, sempre com uma palavra de fé, com uma palavra de vida. Então, conta um pouquinho pra gente, Fabi. Então, só olhei aqui por causa da data, que às vezes eu me perco. Eu engravidei em agosto de 2019. Desde a primeira ultrassonografia que a gente fez, que acho que com 10 ou 12 semanas, né, de translucência nucal, desde essa primeira ultra, a gente já sabia que ela tinha má formação. Mas eu acreditava, né, que Deus podia curar, que Deus podia operar um milagre, né, e fomos adiante com a gestação, fazendo as ultras. E em janeiro de 2020, eu tive um aborto. Já estava com 5 meses de gestação. Era uma consulta normal, já estava marcada, eu não estava sentindo nada. Aí, quando eu cheguei lá para o atendimento, ela fez a ultrassonografia. Passou a maquininha, que eu esqueci o nome, e não conseguiu auscultar o batimento fetal. Sim. Eu estava sozinha, o Marcelo não foi comigo. Aí ela me pediu que eu fosse para a emergência. Na época, né, como o consultório era longe de casa e o Marcelo estava com o Samuel, então quem me levou para a emergência foi a pastora Simone e o pastor Dirley. Eles me levaram para a nossa igreja, enquanto o Marcelo deixava o Samuel na casa da minha cunhada para poder ir para o hospital. Aí lá ela fez novamente o exame e não tinha batimento. Aí eu fiz, né, entrei em trabalho de parto, enfim, para poder fazer todo o procedimento. E, né, no caso, isso foi em janeiro. Em maio de 2020, teve a confirmação do câncer de mama. São 2 situações muito difíceis, irmãos. E assim, eu vejo como é importante, né? A gente está alicerçado no Senhor. A irmã Fabiane estava falando aqui do casal pastoral que também pôde ajudar naquele momento, né? Porque nessas horas é a palavra que nos sustenta, né, Fabi? Eu creio que numa hora como a pastora estava falando, né? É uma catástrofe, né, emocional de receber já uma notícia dessa, né? Tanto a pastora estava falando da Renata, de receber um diagnóstico desse, tão violento, tão abrupto, né? E a perda de um bebezinho que a gente fica na expectativa, né? Tudo que você está gerando naquele momento, um sonho, né? Então eu queria assim perguntar para vocês, a irmã Fabiane também passou por esse câncer de mama. Irmãs, tem que fazer os exames, tem que se cuidar, tem que fazer, né, Fabi? Eu não sei como que você descobriu, se foi pelo toque, mas é importante, porque bem do início eu tive câncer de mama. Também foi um susto na época, e pela misericórdia do Senhor, né, a gente está aqui hoje como vencedores em Cristo para contar essa história,
né? Mas na hora é muito difícil a gente receber um diagnóstico desse. E junto com uma perda. Então eu queria, assim, primeiro passar para a pastora Laudelina, porque muito também é questão da vergonha, né? A vergonha, e eu fico percebendo que aí a senhora, queria que a senhora falasse do seu olhar, muito do julgamento do outro, porque às vezes a gente cristão, as pessoas olham assim, ué, mas não é cristão? Cadê o seu Deus? A gente ouve isso, né, pastora? A pergunta, aonde está o nosso Deus? E que como que a senhora encarou isso, esse julgamento às vezes alheio? Às vezes as pessoas julgam, às vezes até sem saber, eu creio, ou não tem noção, né? Porque não passaram por isso. Eu queria saber como a senhora lidou com esse julgamento, com a questão da vergonha, quando a Renata perdeu os cabelos. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, depois eu vou passar para você, Fabi. A Renatinha, quando perdeu o cabelo, ela usou o chapéuzinho, né? Que a peruca não tinha ficado legal nela. E aí ela passava por situações na escola e até mesmo na igreja na época, né? Uma outra igreja que estávamos. E na escola apelidavam ela da filha de Ronaldinho, né? Porque ela era sem cabelo, né? E ela passava por esse constrangimento, esse bullying, né? E na igreja, às vezes as crianças pegavam o microfone e falavam, né? Renatinha, por que você tá careca? Coisas assim, rindo, né? E tirava o chapéuzinho dela. Então, uma vez eu cheguei para ela, né? Renatinha era uma menina, assim, apesar de ter 7 anos de idade, né? Porque ela foi diagnosticada aos 7 anos e o Senhor chamou ela para as mansões celestiais aos 11 anos. Então, ela era uma menina de muita fé, uma menina de oração, uma menina na palavra. E eu falei assim para ela, filha, se você quiser, você não precisa ir para a igreja durante esse período, até seu cabelinho crescer. A gente fica em casa, a mamãe fica com você. Vamos adorar o Senhor em casa, vamos fazer o nosso culto em casa. Aí ela falou para mim, mamãe, é isso que o diabo quer, mamãe. Olha, que eu não coragem, vá para a igreja. Eu vou para a igreja, mesmo que eu passe por isso, que as crianças tirem meu chapéuzinho, que as crianças zoem de mim, mas eu vou para a igreja adorar o Senhor Jesus. Ela tinha uma fé muito forte. Então, assim, às vezes os pais não orientam as crianças, né? Sim. E isso foi... Deus levou a Renatinha em 2001, então de 97 ao ano de 2001. Então... na época, né, os pais não orientaram as crianças, os seus filhos. Uma situação como essa na igreja, os pais devem orientar as crianças, né, para não agir dessa forma. Às vezes a criança faz sem maldade, né, sem entendimento, mas fere, né, porque a Renatinha era uma menina de 7 anos de idade. Então, ela tinha uma fé de gigante. Quando ela passou por esse processo, quando ela tomava conhecimento que alguém estava em depressão, ela falava assim para mim, mamãe, fulano tem depressão, deixa eu ir lá, mãe, dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. E às vezes eu estava no trabalho, as pessoas convidavam a Renata para ir pregar em algum lugar, 7 anos de idade. Ela não se abalava, né? Não se abalava, a Renatinha ia. Cumpriu o chamado dela, Cumpriu, né? O chamado. E o coração de adoradora, né, pastora? De adoradora. Buscavam ela em casa e traziam ela em casa para ela ir pregar, onde chamava ela ia. Né? A Renatinha era uma menina assim... exemplar. Eu fui assim muito honrada, privilegiada de ter essa filha, Renata. Amém, amém, pastora. E amém. Você, Fabi, como você lidou com essa questão do julgamento, desses questionamentos? Porque nós mesmos fazemos os nossos questionamentos, né? Mas a gente ainda tem que lidar com o questionamento, às vezes, dos familiares que ainda não conhecem o Senhor, né? Ou então da própria igreja, como a pastora estava falando, às vezes por imaturidade, às vezes por falta de entendimento. Como é que você lidou com isso? Então, quando eu soube do diagnóstico, na verdade, assim, que são 2 situações que, tanto no caso da pastora como no meu, elas estão ligadas, né? Inicialmente, quando aconteceu a perda, quando aconteceu assim, eu acabei me afastando do Senhor, me afastando dos caminhos do Senhor, porque essa firmeza que a Rafa tinha, que a Renatinha tinha, eu não tinha, né? Apesar de já ter mais idade e tudo. Você adquiriu, no caso. Eu me rebelei, esse julgamento, na verdade, não fizeram a mim, eu que fiz ao Senhor. Porque você fez esses questionamentos ao Senhor, né? Eu não entendia, né? Eu estava na igreja, já convertida
há bastante tempo. Na época eu era líder do Ministério Infantil. E eu não entendia por que tudo isso aconteceu e o Senhor não curou minha filha. E eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Assim, eu só vinha para a igreja principalmente por causa do Samuel, né? Porque ele é criança, né? Então, assim, esse julgamento eu que fiz. Passei um período afastada, né? Eu até vinha, mas vinha por vir. Mas em casa eu não tinha uma vida de devocional, uma vida de relacionamento, de buscar o Senhor, não tinha. Na verdade, era só vir à igreja. Você pode dizer hoje, assim, que vamos dizer assim, você ficou de mal com Deus? Fiquei. Às vezes a gente briga com Deus, né? Porque Ele é nosso Pai. E a gente, às vezes, questiona e a gente... Vamos ficar de mal igual quando a gente era pequenininho? Vamos dar o dedinho de mal? Você vê dessa maneira hoje, né? Aí que acontece, eu passei por esse período, né? E só quando eu descobri o câncer, que comecei o tratamento, é que aí eu fui entendendo, né? Passei por um intensivão com o Senhor, e aí Ele foi me mostrando, filha, não é assim. Aí o amor do Senhor vai se revelando, como você mesmo falou, no processo do que a gente está vivenciando ali. E a pastora Laudelina também, como psicóloga, irmãos, eu acho que ela pode até falar muito melhor do que eu, mas eu creio que, de uma certa maneira, eu acho que a Fabi vai concordar comigo, né? Porque tem a questão da alma. Nós somos feitos de corpo, espírito e alma. E a alma fica ferida, né, pastora? A alma fica sentida. Quando a gente tem um corte, quando a gente tem uma pancada, aquilo dói no corpo. Mas e a alma quando se fere? Como curar essa alma, né? Sim. Quando o médico... ela fez o tratamento e o médico falou assim, agora não tem mais nada para se fazer, porque o tumor voltou bem mais agressivo, né, bem maior, e o médico disse que não tinha mais nada que se fazer, né? E aí uma pessoa me telefonou, uma pessoa assim, usada por Satanás mesmo, né? E para falar assim, olha, tua filha não vai andar. Essa pessoa não era médica, né? Uma pessoa de relacionamento de amizade, né? Sua filha não vai andar, sua filha vai ficar cega, sua filha vai... Começou a falar tudo, os horrores, né? Aí eu falei assim, olha, o amanhã é de Deus. O Deus que sustenta a Renatinha hoje é o mesmo que vai sustentar amanhã. Amém. Não cabe a mim ficar pensando a área nobre onde está o tumor, o que vai ocasionar. Eu não vou viver isso hoje. Amém. Eu vou viver o hoje. E o amanhã, Deus vai nos sustentar. O Deus de hoje é o Deus de amanhã. E aí, quando desliguei o telefone, eu dobrei o joelho e comecei a orar, porque aquela voz ficava no meu ouvido. Tua filha vai ficar cega, tua filha não vai andar, tua filha não sei o quê. E aquelas palavras malignas do inferno mesmo. E aí eu falei, Senhor, Tu és o nosso Senhor, a Renatinha é Tua. E só vai acontecer com ela aquilo que o Senhor permitir, que nenhuma provação vai além do que possamos suportar. Então eu sei, aconteça o que acontecer, o Senhor vai nos sustentar. Então nessa hora eu agi pela fé. Deus foi tão misericordioso que tudo aquilo que aquela pessoa falou não aconteceu. Renata não tomou conhecimento da gravidade do que poderia acontecer, mas Deus não permitiu. Renatinha só perdeu o controle dos esfíncteres no dia que Deus levou, que ela perdeu o controle dos esfíncteres e ficou sem andar. Somente no dia que o Senhor levou. O Senhor não permitiu acontecer tudo aquilo. Eu creio que a atitude de fé. Então, numa situação como essa, eu deixo essa orientação, viver o hoje. O hoje basta, o hoje é suficiente. O Deus de hoje é o mesmo Deus de amanhã. Amém. E eu vejo, como a senhora mesmo falou, né, usado por Satanás na nossa escola bíblica dominical, que é imperdível, irmãos. Assim, a gente aprende tanto. E teve uma ministração, se eu não me engano, do pastor Fábio, que tem um livro que se chama Isca de Satanás. E então, assim, a gente percebe que nesse momento, como fossem os bichinhos mesmo, quando estão feridos, acuados, a gente tem a sensação de se recolher. E Satanás aproveita esse momento para lançar a dúvida, a incerteza, a maldição. E a gente vê que só se combate com a palavra do Senhor. E eu percebo aqui também, pastora, que a Renata podia estar com o corpo físico adoecido, mas a alma dela estava saudável. Porque a alma de adoradora, né, pastora? Ela falava, mamãe, eu não tenho nada.
É apenas a minha matéria que tem. Ela falava, apesar de tão mamãe, nova, ela tinha maturidade. Ela tinha. Coisa que eu não tinha. Gente, isso é tremendo. Ela tinha com 7 anos de idade, pediu para se batizar, né? Ela tinha uma fé muito firme. Então ela falava isso, mãe, eu estou curada, eu não tenho nada. A minha matéria que tem, eu não. Eu dizia isso. Você vê, irmãos. Mas isso, às vezes, como a pastora falou e como a Fabi está complementando, independente da idade, é uma questão de maturidade espiritual. E hoje eu vejo quem passou esse processo, eu passei pertinho de você, né, Fabi? A gente passou junto, a Fabi fazendo o tratamento de químio, de rádio, não desistiu do seminário, irmãos, não desistiu. Depois ela retomou as forças no Senhor, como você falou, ela se afastou um tempinho, mas depois também retomou a força, e retomou a força com tudo, né, Fabi? E eu creio que hoje você pode falar que você adquiriu. Como é que foi esse processo de você adquirir, de você se curar a alma que estava adoecida? Assim, antes só de responder a tua pergunta, Séfora, que tem a ver com o que a pastora falou, e assim, é tremendo, né? Porque assim, tempo de conversão não está diretamente relacionado com maturidade. Sim. Pelo contrário, não tem nada a ver. Porque eu já estava convertida há tanto tempo, né? E quando aconteceu essa situação, a minha resposta, né, oposta da Renatinha, eu me afastei do Senhor, né? Então assim, eu fui entendendo, né, entre tantas coisas, que assim, naquele período ali que eu já sabia, né, que ela tinha as malformações, que eu orava e tudo, mas eu orava porque eu queria a bênção. Eu orava não porque eu queria a presença do Senhor, porque eu queria a bênção, eu queria que Ele curasse a minha filha, né? E numa das, né? Porque assim, esses entendimentos eu só comecei a ter depois que começou o tratamento quimioterápico, né? Então assim, eu assisti, foi no período do boom da pandemia, então eu assistia a programação que tinha aqui na igreja na época, que era Quarentena com Jesus, né? E numa das pregações da pastora Sheila, que me marcou muito, eu fiz questão de procurar lá nas minhas anotações, eu procurei no Zap, porque eu queria lembrar o tema. Ela falou, ser filho ou feiticeiro. E naquela época, eu me comportei assim. Eu não queria a presença, eu queria a bênção. Então, que filho é esse? Né? E nessa pregação dela, o Senhor me fez refletir. Imagina se o Samuel via até você só porque quer alguma coisa. Que filho é esse? Então, assim, mais do que isso, busque a minha presença, busque ter relacionamento comigo. Você está aqui na igreja por quê? Você está fazendo determinado serviço por quê? Na época eu era líder do Ministério Infantil, mas eu fazia aquilo ali por quê? Pelo Senhor? Pelo amor que eu tinha ao Senhor? Não. Na verdade eu tinha medo de desobedecer, né? Medo de consequências que poderiam acontecer pelo fato de não estar obedecendo. Então eu fiz. Mas não tinha, como é que eu posso dizer, o motivo principal, que era por amor ao Senhor, não era isso, né? Isso eu só fui entender depois. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus pessoal. Você vem aqui na igreja para quê? Você faz determinada coisa para quê? Porque ama o Senhor, porque quer agradar ao Senhor. Se não for por isso, tem alguma coisa errada. Irmãos, irmãs, você que está assistindo, às vezes a gente não precisa passar por um diagnóstico desse, por uma situação dessa, para fazer essas perguntas, né, Fabi? Porque são esses questionamentos que a gente tem que fazer diante do Senhor. No Salmo 27, Davi fala: uma coisa pedirei ao Senhor, que eu viva eternamente na sua casa. O que você pediria hoje ao Senhor? Isso tudo, né, pastora? A gente rever o amor do Senhor
Porque a Fabi, né, relatando aqui, vocês estão ouvindo, que ela pode ter se afastado, mas o Senhor não se afastou. Ele nunca se afasta de nós, independente às vezes das nossas cicatrizes, dos nossos machucados. Como diz a palavra, né? Nem profundidade, nem altura, nem a morte, nem a nudez, nada nos afasta do Senhor. E como foi esse encontro, Fabi, depois de você entender, se questionar, ter as respostas? Eu creio que você acabou de falar, né, que é o ponto principal, o relacionamento. Independente, porque como a gente fala, né, assim, quando a gente tem uma família, muitas vezes a gente tem dificuldade com nossos filhos, nossos esposos, pessoas que estão próximas a gente, e nem por isso a gente vai deixar de amar. Né? São coisas que a gente vai passando e aprendendo, né? Modificando, né? O nosso olhar, tendo domínio próprio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse reencontro de amor, né? Como noivas de Cristo. Então, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, né, que a minha médica passou pelo Zap, porque o laboratório tinha feito contato com ela, quando eu olhei a mensagem, o Senhor falou comigo. Ele falou: essa doença não é para minha morte. E Ele usou minha, depois eu entendi. Não é minha porque eu falei, não, porque eu não tenho poder de decretar nada. Minha porque o Espírito Santo de Deus em mim falou comigo. Essa doença não é para minha morte. E não foi. Hoje eu estou aqui. Glorificando o nome do Senhor. Por isso, E assim, eu entendi, naquele dia ali, eu entendi que mesmo depois daquele período de rebeldia, porque assim, não era só não estar na igreja. Eu estava em casa, mas eu assistia coisas que não eram do Senhor, coisas que não edificava, né? Eu fazia coisas que não agradavam o Senhor, de realmente, né, de chutar o balde e ir embora, né? Mas assim, mesmo nesse período de rebeldia, o Senhor me olhou com os olhos de amor, de misericórdia e falou: filha, não é assim. Volta. É a voz do bom pastor. E a partir daí, que guia as ovelhas, né, pastora Laudelina? Porque assim, né, a Fabi está contando um pouquinho, mas a senhora, quando ouviu a voz do Espírito Santo guiando a senhora também mansamente para as águas tranquilas, né? Porque a senhora teve uma maturidade, porque eu falo como sou mãe, né? Muitas vezes a gente fala assim, acho que toda mãe fala isso, né? A gente gostaria de passar por eles, a gente não gostaria que eles passassem, né? Então é muito ruim quando a gente não pode sanar aquela dor, né? Então você tinha que se fortificar e fortificar a Renata na palavra do Senhor. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho também, até como psicólogo, como entender um pouquinho isso. E para quem está nos assistindo, né? Às vezes não tem tanta traquejo, né? Tanta maneira de poder lidar com essa situação. Nesse período, por mais que nós clamássemos, né, pelo milagre, pela cura, de todas as formas de renúncias, de jejum, de clamor, de vigília, tudo que você possa imaginar de invocar o Senhor, nós fizemos. Mas, conforme ia piorando a situação, eu comecei a desconfiar que pudesse também, talvez, né, Deus não fazer a nossa vontade. Então, nós conversamos sobre o céu com Renata, né? Ela já tinha escutado várias histórias sobre o céu, mas nós demos ênfase, né, ao céu, falar sobre o céu. E chegamos a conversar com ela: filha, se o Senhor não te curar, né? Porque antes de saber o resultado da biópsia, ela falou para o médico, né, doutor, não vai dar nada, porque eu sirvo um Deus vivíssimo, né? Deu uma rodadinha assim, de brincando assim com o dedinho, deu uma rodadinha. Aí chegamos em casa, ela recebeu o diagnóstico, né? Eu falei: filha, você falou com o médico, né, que não ia dar nada, que você serve um Deus vivíssimo. Como está a sua fé? Mamãe, eu continuo crendo que eu sirvo um Deus vivíssimo. Amém. Uma fé de gigante, né? Então, durante esse período, nós falávamos sobre o céu. E a Renata, ela teve uma visão espiritual, né? A Renata foi lúcida, Deus não permitiu nenhuma daquelas sequelas que poderia ter. Mente lúcida, falou todo o Salmo 23,
mandou um recadinho para a irmã, né? Amor. E fez a despedida dela para nós, totalmente lúcida. Mas a Renatinha, ela tinha uma convicção muito forte. Ela viu os anjos vindo buscá-la. Eu pensei que fosse anjo para curar. Eu fiquei tão impactada que eu nem fiz muitas perguntas, mas ela teve a visão dos anjos entrando na nossa casa. E ela falou para mim: mamãe, estou sentindo uma coisa aqui tão boa. Mamãe, uma coisa tão maravilhosa. Mamãe, que coisa boa que eu estou sentindo, né? Então, assim, os últimos dias da vida da Renata foi só glória. Ela sentindo a glória de Deus. Mamãe, estou sentindo uma coisa tão boa, mãe. Aí ela sorrindo, uma coisa maravilhosa que eu estou sentindo aqui dentro. E eu pensava que era o Senhor para curar, né? Mas não era para levar, né? Então, a partida dela foi uma partida muito espiritual, né? Então, durante esses 4 anos, nós passeávamos com ela. Ela mesma era debilitada, ela não conseguia mais ter força para ficar andando, né? Ela andava com dificuldade. Então, nós colocávamos ela no carro. Foi aí que eu aprendi a dirigir, né? Porque eu tinha pavor de dirigir, eu tinha pânico de dirigir. Necessidade, né, pastora? Por amor, né? Como psicóloga, meus pacientes vinham tratar para serem curados para dirigir. Eles eram curados e eu não era, né? Os meus pacientes eram curados. Doutora, eu estou dirigindo, eu estou ótimo, é muito bom, muito obrigado. Recebia alto, e meu Deus, meus pacientes são curados e eu não sou, né? E aí, na doença da Renata, né? Eu falei, não, eu vou vencer. Eu peguei o carro, passeava com ela, andava com ela. Então, assim, um tempo de qualidade. Nós investimos no emocional da Renata também, não só no espiritual, mas também no emocional. Todos os brinquedos que eu podia dar, eu dava. A Rafael, nossa filha mais velha, foi muito compreensiva. Eu sempre falava para ela: filha, eu não posso comprar todos os brinquedos que eu dou para ela, comprar também para você. Ela: mamãe, dá para ela, mamãe. É a diferença de 2 anos de idade. A Renata tinha com 7, a Rafael tinha 9. E a Rafael foi muito compreensiva. Eu comprava tudo que eu poderia comprar para Renata de bom, de presente, né, para ser um ganho secundário. Eu fazia isso, nós fazíamos isso, passeava muito com ela. Foi um tempo de qualidade com a Renata, né? E a Rafael foi uma filha muito compreensiva, muito parceira, apoiou muito todo esse período da doença da Renata. Para quem não conhece, a Rafael, também psicóloga, né, pastora? Uma mulher de Deus, com um coração sempre, assim, disponível a ajudar, uma querida, passou também tudo isso com excelência no sentido do amor, né? Por isso que a palavra de Deus fala, né? De todas as coisas, o amor é infalível, né? O amor nunca falha, né, pastora? Uma coisa interessante é que a Rafael hoje é casada, né, com o Guilherme, e os pais do Guilherme lá nos Estados Unidos também passaram uma experiência igual. E o livro chegou lá nos Estados Unidos, a história do livro chegou lá, e eles tiveram acesso, né? E assim os dois começaram a se conhecer. O Guilherme também perdeu o irmão com câncer, né? Também uma família pastoral. Então, através da história da Renatinha, Deus também, assim, abençoou a Rafael, dando ela um marido maravilhoso, que vivia uma história muito igual, totalmente igual. E abençoou, quando os nossos filhos são abençoados, nós somos abençoados, né, pastora? No meio de tanta dor, né? Como diz em Isaías 43, foi derramado água, então, num deserto, né? Numa sequidão, né, pastora? E como a senhora estava falando, eu entendo muito a visão celestial, né? Quando a senhora vai relatando, que nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Muitas vezes a gente se apega às coisas desse mundo que são passageiras, mas nós temos uma identidade. Nós somos, a nossa pátria é no céu, né? A Renatinha falou: mamãe, estou indo para o céu me encontrar com Jesus. Ela falou, e realmente foi dessa forma. Ele já fez a morada, né, pastora? Está fazendo a morada, né? Irmãos, segura o coração, segura as lágrimas, é muita emoção, mas isso tudo é para honrar, glorificar o nome do Senhor, para dar testemunho. Eu estou aqui no meio de 2 mulheres tão fortes. Aí que tá. Jesus! Eu sou forte. Olha, na verdade, nós não somos fortes. Senhor, Ele é dá forte. Algumas pessoas falaram isso para mim. Eu falei assim: não, é o contrário, eu sou muito fraca. Eu sou tão fraca
que isso me obriga a buscá-lo muito. E nisso que eu busco, muitas pessoas pensam que eu sou forte, mas não é eu, é Ele que é forte. Então, é exatamente o contrário. Eu sou o oposto. Eu sou muito fraca. E por isso eu busco muito, totalmente dependente dEle. Essa mulher de Deus está falando, sabe aquela palavra que o Senhor nos aperfeiçoa na nossa fraqueza? Sim. Né, pastora? Exatamente isso. Ele aperfeiçoou, né? A senhora na fraqueza. E assim, a gente vê esse amor que ele... Eu fico vendo as duas, né? Com situações diferentes, mas parecida, porque são perdas, porque são tempos difíceis que a gente passa de luta. A gente não veio para isso, vamos dizer assim, né? Humanamente falando, a gente pensa que a gente vai antes, né? E os nossos filhos vão depois. Mas o interessante é que nisso tudo eu percebo assim que vocês conseguem gerar vida, gerar amor, Amém. gerar testemunho, gerar graça. E eu queria saber, dentro desse processo, se a senhora ressalta alguma palavra específica que o Senhor... Depois eu vou perguntar para a Fabi também. Não sei se a Fabi tem anotadinho, que a Fabi é boa, que anota tudo, não se perde. É para não esquecer. Tem colinha aqui. E aí eu queria saber se a senhora teve alguma palavra específica que foi aquela palavra rema, aquela palavra que o Senhor deu para prosseguir. Sim. É fé, né? Fé no Deus que é. Fé no Deus que já fez. Quando Deus levou Renata, eu fiquei destruída emocionalmente. Eu fiquei assim, desfarelada. Eu não sentia as minhas pernas. Eu andava e não sentia minhas pernas. Eu fiquei totalmente destruída. E aí comecei nesse processo de invocar o Senhor. Eu chorei 4 meses consecutivos. Ninguém via eu chorando. Era o meu a sós com Deus, né? Por isso que esse Jesus é maravilhoso, né? Porque é o nosso tempo com Ele. E Ele nunca vai falar, para de chorar. Jesus nunca falou isso para mim. As pessoas falavam. Quando eu ia no altar, no apelo, eu ia no altar chorar. Aí vinha pessoas, para de chorar. Você não sabe onde sua filha está, né? Olha, você é uma pastora, você é uma psicóloga, você está chorando. Eu falei, Senhor, o Senhor nunca falou isso para mim. Então eu chorei 4 meses consecutivos, a ponto de eu achar que eu nunca mais ia parar de chorar. E aí depois de 4 meses eu vi que passou 1 dia sem chorar, aí passou 2 dias sem chorar. Era o meu secreto, né? Minha casa tinha um terraço na época. Eu chegava em casa do trabalho, que ninguém via eu chorando, era só eu e Deus. Eu já subia as escadas correndo, porque eu não aguentava nem esperar, sabe, para chorar aos pés do Senhor, né? Então, Pra ter aquele encontro, né? ter aquele momento meu com Ele, eu chorava de pingar. E eu chorava, no começo, a rejeição de Deus também. Por quê? Eu consagrei ela no ventre. E então eu falava assim, tu rejeitou minha oferta, o Senhor rejeitou minha oferta. Eu entreguei para o Senhor, o Senhor rejeitou. E um dia, eu estava chorando copiosamente, molhando o chão do terraço, tanto chorar. E eu ouvi o Senhor falar para mim, filha, eu amei tanto a tua oferta que eu tomei para mim. Amém. E no mesmo segundo, eu comecei a sentir o gozo, a alegria, eu comecei a me alegrar no Senhor, eu comecei a sorrir no Senhor, me alegrar no Senhor. Coisa de maluco. Como você pode estar chorando copiosamente do nada, você começar a se alegrar? O Espírito Santo falou para mim. Falou de uma forma muito audível para mim. Ninguém ouviu, né? Se tivesse alguém ali, não ia ouvir, porque ele falou audível, mas eu sei que só eu poderia estar ouvindo. Ele falou, filho, eu amei tanto a tua oferta que eu tomei para mim. Daquele dia em diante, eu passei a chorar a dor da saudade, mas não mais o choro da rejeição de Deus, né? E aí eu decidi escrever um livro. Eu escrevi esse livro, Quando o Milagre Não Acontece, o que fazer, porque eu pensei, eu, uma pastora, conheço o Senhor pessoalmente, a experiência com o Senhor, e sou psicóloga, eu sou destruída, imagine as outras pessoas, eu tenho que escrever um livro. Então eu comecei a escrever, foi difícil escrever esse livro, comprei um caderno e comecei a escrever. Desde que eu perdi Renato, fiquei 2 semanas fora, viajamos. Quando eu voltei, comecei a escrever o livro. Escrevi o livro durante 9 meses. Foram 9 meses de gestação. Né? Foi 9 meses escrevendo o livro. Eu escrevi o livro, molhava as páginas de lágrimas. Escrevi aquele livro em lágrimas. Todo esse livro foi escrito em lágrimas. E esse livro tem salvo almas. Se eu posso falar uma coisa rapidinho, tem tempo? Por favor, pastor. É uma das viagens aos Estados Unidos, todas as vezes que eu fui para pregar nos Estados Unidos, por conta desse testemunho.
E uma das vezes eu estava entrando no avião e eu vi uma mulher assim, bem, com muitas tatuagens, né? E eu falei, Senhor, essa mulher parece tão... Ela parecia bem assim, transtornada, bem agitada. E ela sentou do meu lado, né? E esse livro estava em inglês, eu estava levando também livros em inglês para lá. E aí eu dei para ela. Bem no início do voo, eu ia ficar de Chicago a Orlando, 5 horas de voo. E aí eu dei para ela esse livro. E aí ela falou, acho que foi de Chicago a Nova York, a Orlando, se não falar a memória. E eu dei o livro para ela. E aí ela começou a ler, começou a chorar. Começou a ler e chorar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, sorry, porque eu achei que, meu Deus, fiz uma coisa errada. Vamos pensar que eu estou alfinetando essa mulher aqui do meu lado, né? Que eu dei o livro para ela, começou a chorar. E no final, ela fez uma carta para mim, né? Ela disse que ela entrou naquele avião revoltada e falou para Deus, Deus, o Senhor não existe. Se o Senhor existisse, a minha irmã não estava morrendo de câncer. Ela estava indo visitar a irmã dela em Oregon. Estava morrendo no terminal de câncer. E ela falou para Deus, o Senhor não existe, a partir de hoje eu não quero saber do Senhor, o Senhor não existe. E ali aquele livro, quando o milagre não acontece, o que fazer? Ela falou, foi Deus, né, que falou comigo. Eu tive encontro com Deus aqui nesse avião. Então, eu tive muitas outras experiências, essa foi uma delas. Eu tive muitas outras experiências dessa onipotência, dor, né? Onisciência, né? A gente vê isso nesse momento que a senhora está relendo, a onisciência do Senhor, né? De colocar, não é coincidência, irmãos, é onisciência, tem nome, né, pastora? De colocar aquela pessoa que estava precisando, porque o Senhor sabe o que a gente precisa. Ele tem cuidado de nós, mesmo na hora da dor, do luto, né, pastora? Ele tem cuidado de nós. E sim, é muito lindo esse testemunho, né? Porque colocar em inglês, quer dizer... Sobrenatural, né? Sobrenatural. Quer dizer, a mesma história, né? A senhora teve notícia delas depois? Depois eu não tive mais, que eu não peguei endereço dela no avião, e não peguei endereço dela. Foi aquele momento que o senhor queria quem sabe colocar. Ela está assistindo, né? Quem sabe, né? Você lembra o nome dela? Não lembro mais. Mas quem sabe não chega até você, Acho né? que foi em 2005, não lembro mais. Quem sabe? Lá no céu eu vou encontrar com ela, né? Com certeza, céu, com né? certeza. Fabi, e o próprio livro fala, né? Já tem uma resposta, né? O que fazer quando o milagre não acontece. Você procurou essa resposta em si. E o que eu acho mais interessante também aqui na nossa conversa, né? E para você que está nos assistindo, as duas experiências foram a voz audível do Senhor. Porque é muito bom quando o irmão fala com a gente, é muito bom quando a gente está no culto e ouve a pregação, e aquela pregação fala com o nosso espírito. Mas o sobrenatural, quando a gente ouve a voz do Senhor, a ovelha reconhece a voz do Senhor. Eu acho que isso é como fosse um calar na alma da gente. É como fosse aquele remédio da cura, né? É o que sossega a nossa alma. Quando Deus fala, eu acho que a gente posso concluir assim? Vocês têm alguma maneira diferente de falar? De pensar? Assim... Na verdade, assim, não fui eu que encontrei as respostas. Na verdade, foi o Senhor que foi me mostrando, né? Quando começou lá o tratamento, que assim, eu estava numa situação completamente vulnerável. Estava 100% vulnerável, né? E o Senhor aos poucos foi falando, aos poucos foi me mostrando, falando, filha... Né? Independente de tudo, independente da situação que eu estivesse passando, o Senhor me ama, o Senhor já me amou há muito tempo atrás, dando seu filho por mim, né? Eu estou cuidando, eu sou soberano, né? É o meu sim e o meu não, não é o meu, Fabiane, não, é o do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. E as dificuldades, as aflições, elas vão vir. É claro que, assim, a gente nunca imagina a aflição, né, da perda de um filho, a aflição de um câncer. Mas, né, quando a palavra fala, no mundo tereis aflições, pode ser de qualquer tipo, né? E o Senhor foi mostrando, independente da situação, Deus me amou,
né? Eu fui entendendo isso, o amor do Senhor por mim. E se o próprio filho dele, né, no período que eu estava na quimioterapia, que eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais, né? Eu fiz 5 vermelhas e 12 brancas. Quando acabou as vermelhas, que, né, ia começar a segunda etapa, eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais, sabe, naquela resistência. Só que de uma coisa que eu ia ter que passar, não tinha como, o tratamento é esse, ia ter que fazer. E as minhas veinhas já, pela misericórdia, né, eu não coloquei catéter, foi tudo no braço. E aí o Senhor me mostrou, se o meu filho sofreu, então não tem jeito. E a gente olhando, o meu né? filho sofreu, então por que eu não vou sofrer? E tudo tem um propósito, todo o sofrimento do Senhor, né, tudo que aconteceu ali, né, que eu não vou lembrar exatamente a passagem, mas fala que cumprisse a palavra, que cumprisse a palavra, que cumprisse a palavra. Então, o que aconteceu, todo o sofrimento, tudo que passou é para cumprir o propósito do Senhor em mim. Então, filho, vai ter que doer mesmo. E a gente olha essa mulher, irmãos, porque ela é magrinha, o corpinho todo bem feitinho, assim, a gente olha tão frágil. Mas é uma leoa, irmãos, é uma leoa, uma mulher forte. Glória a Deus. E que no meio do tratamento, para quem não sabe, né, as vermelhas são as mais fortes, né, Fabi? Porque a Fabi também é da área de medicina, né? Então, assim, para quem não sabe, as vermelhas são as mais fortes e as brancas aparentemente são um pouco mais brandas, mas que também não são. O ruim é que é mais longo, né? Emendado uma na outra, né? A vermelha é a pior. E... Mas o Senhor foi sustentando. O Senhor foi cuidando, foi cuidando de tudo. Eu tive Covid no período da vermelha, né? Eu fiquei 5 dias só de sintoma, depois eu fiquei bem. O Senhor foi cuidando de tudo. Irmãos, e a gente, né? Irmãos, que eu conheço a Fabi desde, se não me engano, acho que tem 12 anos, né? Não vamos falar de tempo, não, porque essa coisa assim de tempo a gente deixa pra lá, né, Fabi? Mas é um longo tempo de caminhada e nesse momento a gente se aproximou muito e é interessante, né, como é que Deus faz. Às vezes eu queria dar uma palavra de consolo para ela e eu que saía consolada, eu que saía fortalecida. Porque pensa numa pessoa, irmãos, que estava sempre no status, nas redes sociais, propagando a palavra do Senhor. Então, assim, eu percebia, né, Fabi, quem estava de fora, né? Você estava sendo nutrida, literalmente, pela palavra, se alimentando, se fortalecendo. E aquela fraqueza ficava imperceptível, porque a gente olhava e não via fraqueza, mas a gente via uma força, né, pastora? A Fabi, realmente, nós acompanhamos também esse período, ela nasceu de novo, né? Ela se tornou uma outra mulher, uma mulher madura, uma mulher firme na palavra, uma mulher, você via ser uma mulher confiante. Como a Fabi hoje é diferente da Fabi anterior, né? Amém. Realmente, assim, hoje Senhor, ela é uma pastora. O Senhor fez assim, vai. Ela é Rebeca. Ela vai, é uma missionária, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. Ou é agora ou não é mais? Foi tremendo, foi tremendo. E o Senhor sabe como nos levar para o caminho, né? Ele sabe, Ele conhece cada ovelha, como a pastora estava falando. Quando ela subia aquele terraço, irmãos, tinha o Espírito Santo já esperando ela. Porque só Ele podia dar a palavra, né, de vida eterna, né, pastora? Então, assim, para a gente estar fechando esse talk delas, é nosso, é também de quem está assistindo, compartilha, dá o seu clique, dá o seu comentário, se sinta à vontade, né, pastora? Se a gente não pode agora responder na hora, a gente está hoje em gravação, os estúdios estão aqui a todo vapor, mas, assim, depois a gente pode estar procurando você e a gente pode estar, se você tiver dificuldade de comprar o livro, enfim, tá passando esse testemunho. Então, assim, para a gente estar terminando, como eu tinha falado ao princípio, que no meio a gente vai conversando e tanta coisa para falar, tanta coisa a dizer. Tem alguma palavra específica na Bíblia que você guardou, pastora, assim, algum versículo? Sim. E depois eu queria perguntar para a Fabi.
Abacuque 3, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como a da corça e me faz andar nas maiores alturas. Então eu quero fechar dizendo que na cruz Jesus provou que nos ama. E nas crises da vida é nossa oportunidade, é uma rica oportunidade que nós temos de mostrar para Ele o quanto nós o amamos. Amém. Amém. Fabi, tem alguma palavra específica? Posso só falar um negocinho sem querer me estender? Porque assim, a pastora falou de crise, né? Isso é muito interessante, porque assim, a crise ela pode ou afastar você do Senhor, é porque assim, teve essas duas situações na minha vida. E na primeira, eu me afastei do Senhor, e na segunda, eu me aproximei dele. Então assim, e qual foi o diferencial nisso tudo? Foi entender o amor dele. Porque independente do que a gente passa, independente da dificuldade, é problema familiar, é problema de doença, né? Porque a própria palavra fala que a gente vai passar por aflição. O Senhor deu o seu filho pela gente, sabe? Isso é tremendo. Jesus sofreu, foi escarnecido, foi cuspido, foi chicoteado, foi crucificado, deram vinagre para ele, para que eu tivesse salvação hoje. Então, o sofrimento que eu passar aqui não é nada em comparação ao que ele fez. Né? Então, você entender esse amor e mesmo na dificuldade, você ser grato a esse amor. Porque esse amor te deu salvação. Esse amor te fez livre. Esse amor te deu adoção, te deu justificação. Estou lembrando agora das aulas do pastor Luiz. Vou fazer propaganda do seminário. Gente, faça o seminário. Estou lembrando aqui, pastor. Estrelinha lá na hora da prova. Então, mas gente, porque assim, é você entender que há muito tempo atrás Jesus morreu por você. E assim, você vai passar por prova, vai passar por dificuldade, na área que for, financeira, familiar, emocional, entendeu? Eu tive a perda da Rafa, e depois veio o câncer, mas assim, eu dou glória a Deus, porque foi no vale que eu consegui enxergar. Deus me ama, e Ele está cuidando de mim, e Ele é tão bom, Ele é tão fofo, né? Como a minha amiga fala que Jesus é tão lindo, que mesmo antes de eu passar pelo tratamento, Ele falou para mim, isso não é para minha morte. Uma palavra rema, uma palavra que ia te direcionar. Ele sabia, eu creio, né, irmã Fabiane? Pastora, logo pastora. Em breve. Que isso seria uma palavra rema, né, para te sustentar, né? Que você ainda vai ver muitas coisas, Fabi, eu creio, vai ver. Não, e assim, desculpa, gente, mas eu glorifico a Deus por essa igreja. Porque assim, mesmo no período do tratamento que eu estava, né, que foi o boom da pandemia, a igreja se fez presente através da vida de pastores, até mesmo naqueles que não puderam estar presentes, estiveram, né, assim, presente fisicamente, mas estiveram presente telefonando, mandando mensagem, sabe? Então assim, não passe pela sua dificuldade sozinho, né? A nossa igreja tem pastores abençoados, tem irmãos abençoados, sabe? Permita que o Senhor use pessoas para cuidar de você, para curar. Eu estou falando isso porque assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, em nome de Jesus, de falar, a pastora sabe, né? De contar das minhas dificuldades para os outros. Eu sempre fui muito fechada. E eu aprendi isso também, que eu posso contar, né? Eu conto com a minha igreja, eu conto com as minhas irmãs. E a gente lembra assim da exposição, quando você estava falando, me veio muito à cabeça, a exposição de Cristo na cruz, a nudez,
essa coisa de você se expor, de você se ver sem nada, né? Ali exposto para todo mundo, né? Então, assim, você vê que Cristo passou por isso e Cristo passou por essa sensação de abandono, né? Mas você vê que depois a glória do Senhor, né? A manifestação que fala que nós éramos inimigos de Deus e o Senhor reatou, né? E a gente vê, irmãos, a importância de ter um corpo bem ajustado, um corpo de Cristo. A igreja é uma parte que a gente tem que ver como uma família, né, pastora? Acho que a senhora, como pastora, pode falar um pouquinho para quem está nos assistindo em relação à questão do corpo da família. Eu lembrei uma coisa aqui, eu quero falar também, antes de falar essa parte, bem rapidinho, que eu sei que o nosso tempo está esgotando. Nos últimos momentos da Renatinha sair da matéria, que eu costumo dizer que nós estamos no corpo, mas nós não somos esse corpo, apenas estamos, né? Mas quando ela estava para sair da matéria, para a alma sair, então dói, né? Sim. Falta de ar. Então, nesse momento da saída, ela estava com angústia, né? E eu corri para o banheiro daquela enfermaria ali, que era isolamento, né? Só ela e eu, naquele momento ali. Corri para o banheiro e dobrei meu joelho e falei: Senhor, parece que o Senhor nos abandonou. Senhor, parece. Eu não sentia nada. Sabe se eu não senti Deus? Parece que Deus saiu daquele quarto, assim, último momento, eu não senti nada. E eu sabia que era uma provação. E aí entra a fé. Eu falei: Senhor, só parece. Falei para Deus isso, sabe? Amém, falei em voz alta. Só parece. Porque naquele momento eu não podia viver por sentimento, só por fé. E aí eu orei: Senhor, se o Senhor não quiser curar, se o Senhor quiser curar, ainda dá tempo. Amém. O Senhor pode, mas se o Senhor não quiser curar, leve rápido. Eu pedi ao Senhor. E quando eu voltei, ela já estava indo. Aí foi o último momento dela falar o Salmo 23 comigo. E aí, logo, momentos depois, ela foi. Então, assim, para mim foi a maior provação da minha vida. Porque naquele momento eu não senti, sabe? Mas eu tenho certeza que era uma provação. Eu falei: Senhor, parece que o Senhor nos abandonou. Aí eu repeti: só parece. Entende? Então, para mim, aquilo ali foi uma provação de eu ficar vivendo pela fé, porque é como se ele falasse: eu vou sair daqui um pouquinho, eu quero ver se você vai continuar crendo que eu estou contigo, apesar de você não sentir nada, entende? E ali logo, aí ela sorriu, né? Ela ouviu o Senhor chamar, e ela sorriu, fez assim para mim, fez assim, ela estava ouvindo, e logo ela foi. Aí a enfermeira chegou e perguntou: quer que eu faça ressuscitamento? Falei: não, ela já foi, já está na glória, deixa ela na glória. Eu fui pensar em mim depois. Primeiro ela está salva, está curada, não tem mais câncer, porque já saiu da matéria. A alma não tinha nada, a alma estava limpa. E eu falei: não, ela já foi, deixa ela ir, porque ela está com o Senhor. Aí, claro, que saí dali, aí que eu fui sofrer, que foi aquele processo todo de sofrimento. Mas eu acho que quando a gente ama muito alguém, num momento como esse, você não pensa em você. Tem que pensar na pessoa. O amor não é egoísta, né, pastora? Não é egoísta. Primeira carta de Coríntios 13, o amor não é egoísta. E falando da igreja, né? O amor da igreja foi tremendo, maravilhoso. Pastor Luiz, fomos logo para a igreja, depois de 2 semanas, e um dos pastores auxiliares falou assim: pastor, o senhor não precisa pregar. Não se preocupe, porque sua vida já é uma pregação. E as pessoas, às vezes, não sabiam nem o que falar para nós, né? É normal as pessoas falarem assim: não chora não. Por quê? Porque o nosso sofrimento faz a pessoa que nos ama sofrer muito, e a pessoa que nos ama não sabe como ajudar. Então, por isso que ela fala: não chore. Ou seja, o teu choro me faz sofrer, eu sou impotente diante do teu choro. Então, a gente compreendeu isso, né? A igreja, os irmãos, já estavam em outra igreja, né? Nesse período, né? Não era mais a igreja, as pessoas que... Todo momento o corpo de Cristo entrou conosco, todo momento a igreja esteve junto conosco e nos apoiou. Mas claro, a Renatinha passou o bullying, eram crianças, né, que fazia bullying, mas a igreja em si não, a igreja em si apoiou, a igreja em si esteve presente. E após a perda estávamos numa outra igreja, e o corpo de Cristo, assim, o amor da igreja sempre foi presente, sempre foi presente. E como a senhora falou, né, parece às vezes, parece que o Senhor está dormindo, a gente tenta acordá-lo, mas Ele está no barco, irmãos. Ele acalma a tempestade. Ele é o dono do mar, o dono do tempo, o dono do vento, soberano sobre todas as coisas. Confia no amor do Senhor.
confia no amor do Senhor. E para finalizar, porque assim, a gente vai conversando aqui, tem hora que a gente esquece que tem câmera, tem hora que a gente se sente assim em casa, porque a igreja também é uma segunda casa, né? E assim, eu creio que se a gente continuasse, teria bastante coisa ainda para dizer, né, pastora? Então assim, eu quero agradecer imensamente vocês terem aberto o coração, né? Para mim, que estou aqui, marinheira de segunda viagem, irmãos. E para você, irmão, que está em casa, para você, minha irmã, para você tá ouvindo esse testemunho, para a gente fazer essas perguntas, né? Às vezes não precisa passar por situações para fazer ela. Lê a palavra e tenha um relacionamento íntimo com o Senhor, porque é Ele que nos fortalece e é Ele que nos faz caminhar em lugares altos, né? Enquanto as dificuldades vêm ou não vêm. E eu creio, né? Como diz a palavra no Salmo 126, foi andando no caminho, né, pastora? Não deixou de caminhar, não deixar de caminhar, irmãos. E eu creio que Fabi, pastora Laudelina, eu vou me incluir também, vamos voltar com os fechos, né, de alegrias, com os frutos, porque o Senhor dá o nosso galardão, Ele é fiel para cumprir, né? Então eu queria agradecer, tá? Vocês querem dar uma boa noite para o pessoal? Amém. Fala para os nossos irmãos. E Deus abençoe cada um que está nos ouvindo e que o nosso testemunho sirva para fortalecer a sua fé, né? Fé é independente de sentimentos. Você não precisa sentir nada, mas fé é você crer no Deus que é, no Deus que já fez na cruz do Calvário. Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. Amém. Obrigada, irmãos. Fica com Deus. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Ainda estamos nesse mês do Talk Delas. Aguarde que vem novidade por aí. Fica com Deus.